Filipenses, meus irmãos, carta de Paulo, epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ler 3 versos apenas. Carta de Paulo, aliás, 4, né? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses, versos 27 a 30, a leitura da palavra do Senhor, e com muita reverência e atenção, esse momento que Deus, de fato, fala conosco. Não é que Deus não está falando conosco desde o começo, Ele está, não é verdade? Mas agora é um momento que nós devemos total reverência, total atenção à sua palavra. Certamente a palavra de Deus explanada. Esta palavra que já está aqui, revelada a toda a humanidade, em especial a nós devemos cumprir, não é? Então por isso que nós devemos observar bem a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, verso 27 a 30, que diz assim, o texto da palavra do Senhor. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de quem? De Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Amém? Quero tratar com os irmãos a respeito da felicidade de nós vivermos o Evangelho de Cristo. Somos felizes com isso ou não? Vamos falar sobre a felicidade de vivermos o Evangelho de Cristo Jesus, com base nesse texto que acabamos de ler. Meus irmãos, no primeiro século da era cristã, logo no comecinho da igreja primitiva, especialmente aqui, claro, aos Filipenses, Paulo escrevendo, a igreja de Filipe estava sob intensa perseguição romana. Intensa perseguição romana. Os cristãos de Filipos aqui, eles perceberam a ameaça constante e toda vez, em todo momento, a sua paz. E consideraram, inclusive, a possibilidade de se entregarem à ansiedade. É por isso que Paulo fala, inclusive, não andeis ansiosos, não é? Reforçando a fala de Jesus no Sermão da Montanha. Sobre o jugo de Roma, sobre a perseguição, essencialmente em Filipos, era tão forte, mas tão aprofundada, que algumas pessoas já estavam se entregando, ou entregando os pontos. Essa era a realidade. O apóstolo Paulo, que também sofria essas perseguições, não era algo só da igreja de Filipos, era de toda a cristandade naquela época. Paulo sofria essas perseguições, ele entendia muito bem das dificuldades enfrentadas por aqueles irmãos. Não era algo que Paulo não sabia, ele sabia. Ele também sofria isso. Ele também sofria perseguições. Ele também, por vezes, foi preso. Ele também, por vezes, foi escarnecido. Ele também, por vezes, não é, foi chicoteado, não é, tomou uma pisa, como a turma fala por aí, uma surra. Por vezes aconteceu isso. Não era novidade para Paulo esse cenário, de forma nenhuma. E não só Paulo, mas também todos os servos do Senhor, bem como a liderança da igreja. Paulo não era a única liderança da igreja nesse tempo. Todas as lideranças compostas ali no apostolado, os apóstolos, até os próprios discípulos que compunham diaconia, não é? Presbiterato, mesma questão de pastorado. Eles também, nessa época, vivenciaram em algum momento dificuldades. Também não era novidade para eles. Eles vivenciavam dificuldades. E meus irmãos, em Filipenses capítulo 1, excepcionalmente aqui, Paulo ele saúda a igreja, olha o que ele faz, e deixa claro o seu amor pelos irmãos. Embora tivesse dificuldades, Paulo não foi falando direto, olha, é mesmo, né? Vamos sair correndo, vamos. Não. Primeiro ele saúda a igreja, ele fala o amor dele pelos irmãos, o amor que ele tinha pela igreja de Cristo, que a igreja não era de Paulo, a igreja de Cristo, e sempre será, tá certo? E aqui ele expressa, inclusive, a alegria da participação desta igreja em especial, ele repete isso em outras epístolas, mas em especial
desta igreja, inclusive no aspecto da coleta. Ele vai falar isso um pouquinho mais para frente, em Filipenses. Ele fala da alegria deles, do sofrimento que eles tinham, mas no sentido de encorajá-los a perseverar em Cristo Jesus. E claro que essa deve ser toda a atitude que nós devemos ter como cristão. Embora sofrimentos, embora mazelas do dia a dia, embora circunstâncias adversas, nós também devemos ter essa mesma atitude de perseverança em Cristo Jesus. Então, é nosso dever, irmãos, encorajar os nossos irmãos e permanecer em Cristo e guardar até aqui a sua palavra, até que o Senhor volte. Nós sofreremos aflições. Claro, não é uma circunstância meramente de uma época. Nós sofreremos aflições. Mas nós devemos encorajar, como Paulo fez. Nós devemos falar, como Paulo fez, a instrução, claro, dada por Deus, na inspiração que Deus deu a Paulo. E Paulo nutria aqui grande alegria pelos filipenses, irmãos. Essa satisfação, inclusive, era fruto da forma como a igreja aqui recebia a palavra que Paulo falava, e a palavra não era de Paulo, era de Deus. Paulo pregava, falava a eles, e eles pegavam isso e colocavam em prática. Então Paulo falava justamente do amor que ele tinha por aquela igreja. Quando eles recebiam e não entrava no ouvido e saía por outro. Entrava no ouvido, o Espírito Santo trazia o coração deles e eles praticavam. O apóstolo Paulo entendia que isso era a operação do próprio Espírito Santo entre os filipenses, não era outra coisa, não é palavra humana, era a própria operação do Espírito Santo. Da maneira que nem mesmo prisões e sofrimentos distanciavam as pessoas de uma vida devocional a Deus, embora alguns quisessem se entregar à ansiedade. Mas mesmo assim, prisões, circunstâncias mais de sofrimento, não faziam com que eles se distanciassem da presença do Senhor. E meus irmãos, o profundo amor de Paulo aqui pelos filipenses produzia saudades. Ele não estava lá em Filipos, quando escreve essa carta. Produzia saudades intensas, que o levava inclusive a orar mais intensamente ainda por aquela igreja. Mais intensamente. Não era uma oração protocolar, era uma oração de fato fervorosa por aquela igreja. Ele orava para que eles continuassem crescendo, claro, no conhecimento de Cristo, e com isso dando glórias a Deus na sua vida prática, na sua vida cristã. Importante ressaltar, irmãos, que quando Paulo escreve essa carta, como eu disse, ele não está em Filipos, ele está preso, ele está em Roma. Como é que uma pessoa presa em Roma vai orientar outras pessoas que estão sendo perseguidas, algumas delas até presas, de estarem encorajados, perseverando no Senhor? Isso é a ação do Espírito Santo. O cárcere romano, meus irmãos, pelo menos nesse que Paulo estava preso, nesta época, era frio, sujo, desconfortável. Você vai notar isso lá na carta a Timóteo. Traz a minha capa. Por que vocês acham que ele estava pedindo a capa? Além dos livros e outras coisas mais. Frio, sujo, desconfortável. Pode-se dizer que circunstancialmente, ele estava vivendo um dos piores momentos da vida dele, Paulo. E ele estava encorajando a igreja a perseverar em alegria. Ao invés de reclamar, como muitos poderiam fazer, inclusive hoje muitos por aí afora fazem isso, ao invés de reclamar, Paulo diz o que lhe acontece. Olha, eu estou preso, eu estou em prisões, é isso mesmo, mas isso tem contribuído para glorificar a Deus e fazer expandir o reino de Deus. Paulo tinha essa convicção. De fato, nesse período, muitos dos soldados se converteram. Muitos dos soldados se converteram ouvindo a palavra. Passaram aqui a crer em Jesus e muitos cristãos foram motivados pela vida de Paulo aqui, passando a anunciar corajosamente o evangelho, sem medo de perseguição. Haveria perseguição, haveria prisão, haveria mortes, como existiu. E eles estão encorajados aqui por Paulo, claro, numa ação inspirada diretamente pelo Espírito Santo de Deus. As palavras de Paulo, irmãos, essencialmente aqui no capítulo 1, que é onde nós estamos lendo, em Filipenses, demonstram a convicção que ele tinha na salvação em Jesus. Paulo não estava brincando de ser crente. Aquela igreja, muito menos, brincando de ser crente. Veja, meus irmãos, se nós olharmos isso aqui, ele possuía fé para ser liberto da prisão? Claro que possuía. É lógico que ele tinha fé que poderia ser liberto da prisão. Mas caso ele não fosse liberto da prisão, ele tinha também fé que a sua alma estaria segura nas mãos do Senhor. Não havia problema nenhum quanto a isso. Ele tinha essa convicção.
Paulo tinha ciência de que a execução era algo possível. Isso gerava uma expectativa. Inclusive ele fala, olha, a morte para mim é lucro. De estar definitivamente com o Senhor Jesus Cristo. No entanto, também ele ficava dividido. Para com o avanço, a expansão do reino, com a igreja. Ele fala, eu não sei se eu vou logo para Cristo, ou se eu fico para pregar mais o Evangelho. Olha a convicção, irmãos. Preso. Um cárcere sujo, frio, está certo? Muitas problemáticas que existiam ali naquele circuito, encorajando uma igreja. Então Paulo informa aos filipenses que a cidadania, e não de Filipos, mas sim a cidadania celestial, Paulo chama eles de embaixadores de Cristo, cidadãos dos céus, e a cristandade, o que ele chama de fé evangélica, tá certo? Do evangelho, elas andam lado a lado, elas estão juntas, não estão desassociadas. A nossa cidadania celeste tem que estar associada com a nossa vida prática de cristandade, a nossa fé evangélica exteriorizada daquilo que nós temos dentro. Fomos regenerados, agora conversos, nós exteriorizamos aquilo que nós temos dentro de nós. A obediência à lei e à palavra de Deus. Era isso que Paulo estava falando. A pregação deles aqui deveria ser não somente com palavras, mas também com vida. Falar é uma coisa, viver o que se fala é outra coisa. Tá certo? Paulo estava dizendo isso a eles. Ou seja, ele estava recomendando que os filipenses, como ele fala aqui exatamente, tivessem um modo digno de viver para Cristo, de viver para Deus. Era isso que ele estava dizendo. Mas, meus irmãos, dado esse contexto do que estava escrito, do que eu citei a vocês, a vida cristã ela é constituída de fé. Nós sabemos disso. A vida cristã ela é constituída de alegria, sim ou não? É ou não é? O Joel acabou de falar das muitas bênçãos. O pastor Mário estava orando, falando das bênçãos recebidas. Sim ou não? Temos. Mas a vida cristã também não é só isso. A vida cristã ela é constituída também de sofrimentos. É ou não é? A vida cristã ela é constituída de aflições, sim ou não? A vida cristã ela é constituída de angústias. O próprio Cristo falou, no mundo passais por aflições. Vocês não estão isentos disso não, vocês vão passar. Mas o que nós teríamos que ter? Bom ânimo, coragem. Por quê? Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E veja, meus irmãos, o Senhor Jesus não negou essa presença de aflições nas nossas vidas. Nós devemos encarar o sofrimento, olha só, como parte do privilégio de crer em Cristo. Porque nós sofremos justamente no sentido do Evangelho, entenda o que eu estou falando, era isso que eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Nós sofremos aqui como parte do privilégio de crer em Cristo Jesus. Se estamos sofrendo perseguições, se estamos sendo atacados, se inúmeras ideologias querem desconstruir a verdade da palavra do Senhor, sinta-se privilegiado em ser perseguido. Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, no final, na última bem-aventurança e no restante do texto, diz para nós o seguinte, olha, quando eles perseguirem vocês, quando eles caluniarem vocês, quando eles mentirem, toda sorte de mentiras contra vocês, fiquem tristes lá no cantinho, é assim que está escrito lá? É assim? Exultai, está escrito lá. Sabe o que é exultar? Com grande júbilo, dá um salto de alegria, porque foi assim também com os profetas antes de nós. E se isso acontece, é porque o nosso galardão já está guardado nas mãos do Senhor. Perseverança. Paulo estava encorajando esses crentes aí, de Filipos. Meus irmãos, é algo que o Senhor Jesus enfrentou, aflições, sim ou não? Ele enfrentou. E capacita-nos, inclusive, a enfrentarmos nele, claro, não fora dele, nele. E sabermos que ele venceu o mundo e certamente os salvos, como aqui dissemos na liturgia do culto, estarão com ele na eternidade, onde não haverá mais aflição, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais choro. É questão de tempo. Paulo está encorajando a igreja de Filipos. Esse mesmo Paulo aqui, em outra ocasião, agora não mais em Filipos, mas em Coríntios, para nós corroborarmos aqui com o que a Bíblia está dizendo a nós, ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e verso 18, ele diz, olha o que ele diz lá.
Porque a nossa leve, veja bem, e momentânea tribulação, aflição, angústia, você coloca do jeito que você quiser, tribulação, produz para nós um peso eterno de glória, para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não dá para comparar, irmãos, a aflição que nós sofremos aqui com o que está reservado a nós. Não é motivo de você glorificar a Deus, sim ou não? Olha só o resto que diz lá no texto: não atentando nós nas coisas que se veem. Porque se a gente ficar focado nas coisas que se veem, nós tiramos o foco de quem nós devemos ver, que é Cristo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas passam. Passa ou não passa? Passa. A Bíblia está dizendo, eu acredito na Bíblia. Elas passam. Mas as coisas que não se veem, que estão separadas, reservadas a nós, preparadas para nós, elas são eternas, não tem fim. Isso consola o teu coração? Paulo estava encorajando a igreja. O fato é que, independente da circunstância, meus irmãos, nós devemos ter contentamento em Cristo. Cristo é suficiente a nós. Se tudo nos faltar, nós temos Cristo. Ele não é a segunda opção, Ele é a primeira. Se o nosso corpo padecer em doença, nós temos Cristo. Se o nosso corpo voltar ao pó, nós temos Cristo. Se um exército nos cercar, como o salmista Davi dizia, nós temos Cristo como a nossa rocha, como o nosso escudo, como a nossa proteção. Cristo. Essas pessoas, irmãos, de Filipos, viviam o evangelho verdadeiramente conexo com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Mesmo com todas as tribulações, dificuldades de ter que vender as suas propriedades, você tem noção que é isso? Eles trabalharam duro, eles trabalharam honestamente, construíram ali a sua casinha, a sua propriedade, com a graça de Deus, é claro, e tinham que vender quando dava sorte. Entenda a minha colocação do dava sorte. Porque às vezes eles tinham que abandonar e deixar para trás, porque estavam sendo perseguidos. Deixando para trás propriedades, deixando casas, deixando seus pertences, que eram poucos, mas deixavam. Deixando aqui o conforto do lar, você tem noção que é isso? Famílias inteiras, com crianças, com pessoas idosas, deixando o conforto do lar, meus irmãos. Vivendo uma vida de peregrinação, passando frio muitas vezes, passando fome, andando debaixo de chuva, muitas vezes, certamente, puxando carroças, muitas vezes, andando quilômetros e mais quilômetros a pé, porque estavam sendo perseguidos. Ainda assim, sabe como eles estavam? Sabe como eles estavam? Alegres. Eles estavam felizes. Viviam de fato o evangelho, o consolo do Senhor ao coração, e ainda mais quando recebem a carta de Paulo, Paulo encorajando, mas eu estou preso, Paulo está preso, mas ele está encorajando, porque o mesmo Cristo que Paulo servia, era o mesmo Cristo que a igreja de Filipos servia, é o mesmo que nós servimos. Alegre, alegre. Vejamos alguns pontos importantes, irmãos, para o nosso crescimento espiritual, com base nesse texto. Em primeiro lugar, o tema é a felicidade de nós vivermos o Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, nós recebemos do nosso Senhor, Salvador e Mestre com felicidade, não é com tristeza não, viu? Recebemos dele com felicidade, solidez, equilíbrio, firmeza, para quê? Para nós caminharmos. Sim ou não? Verso 27, olha o que está escrito. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, Paulo está dizendo, se ele fosse solto, se ele fosse preso, ou indo ver-vos, ou estando ausente, se eu não for solto, é isso que Paulo está dizendo, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando vivemos o Evangelho de Cristo, nós recebemos do nosso Senhor, Salvador e Mestre firmeza, solidez, não é? Equilíbrio para nós caminharmos. Para nós caminharmos. A solidez, equilíbrio e firmeza esta, irmãos, em Cristo, no Evangelho dele,
que implica numa vida de santidade. Vivei por modo digno, de santidade. Paulo afirma que os cristãos deveriam viver dignamente como salvos. Sim ou não? Está escrito na parte A do verso: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Cristo nos dá firmeza para isso. Nos dá solidez para caminharmos nisso. Nós não estamos pisando em lamaçais, nós estamos pisando na rocha. Nosso terreno está solidificado na rocha. Quem é a rocha, irmãos? É Cristo. E nele temos firmeza. A firmeza não está nos nossos passos. A firmeza está no terreno que nós caminhamos. Qual é o terreno que nós caminhamos? Preparado para nós? Cristo. Percebe? Ele não está dizendo que nós devemos viver segundo regras e tradições humanas de uma denominação A, B, C, não religiosa. Ele está dizendo que nós devemos viver de acordo com o Evangelho. Isto é, de acordo com o Evangelho aqui, revelado nas Escrituras Sagradas. É isso que ele está dizendo. Modo digno do Evangelho. É isso que ele está falando. Viver como alguém que é salvo é viver uma vida de obediência a Deus, sim ou não? Meus irmãos, uma vida de obediência às Sagradas Escrituras. Nós devemos fugir de qualquer lugar onde o seu pecado não seja confrontado. É uma arapuca de Satanás para condenação. O nosso pecado, ele é confrontado. Nós precisamos de arrependimento, de graça e de misericórdia de Deus, que é o motivo de nós não sermos consumidos. Eu disse aqui muito na sexta-feira, na nossa reunião de oração. Reunião de oração, existe isso? Existe. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E veja, meus irmãos, solidez, equilíbrio e firmeza em Cristo, no Evangelho dele, que implica em uma vida de testemunho que impacta outros. Nós fomos chamados para chamar, sim ou não? Fomos chamados para chamar. O Evangelho pregado por Paulo e pelos apóstolos, que é o Evangelho de Cristo, impactou a população de um império, irmãos. Império Romano naquele momento. Ele disse que gostaria de ouvir falar sobre o testemunho dos cristãos de forma positiva, segundo o que está escrito na parte B do verso, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Fiquem firmes. Estão sendo perseguidos? Fiquem firmes. Estão sendo caluniados? Fiquem firmes. Estão sendo apontados? Fiquem firmes. Vocês estão perdendo bens? Fiquem firmes. Ele sabia quem servia. Ele sabia quem era o Deus da igreja de Filipos. As pessoas precisam falar sobre a sua vida cristã de forma positiva, irmãos. De forma positiva. Seu modo de falar, e aqui não há nenhum legalismo religioso, me entenda. Seu modo de vestir, o seu modo de andar, o seu modo de agir, deve ser um evangelho vivo. Sim ou não? Deve ser um evangelho vivo. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade que ele chamou. A pergunta é: Jesus faria o que nós fazemos? Muitas vezes por aí? A pergunta é simples. Você não precisa responder. Faz uma introspecção, responda para você mesmo. Você com Deus aí. Vivei de modo digno do Evangelho. Ele nos dá firmeza, solidez, equilíbrio. E o que nós fazemos com a firmeza, solidez e equilíbrio? Devemos ter uma vida de testemunho cristão, irmãos. De tal alegria, ter felicidade de viver o Evangelho como ele é. Não é esse Evangelho de facilidades que é apresentado por aí afora. Só do receba a chave, receba isso. E não determine a cura aí, que Deus... Claro que Deus cura, nós cremos em milagres, sim ou não? E se ele não curar? Amém também. Soberania dele, amém também. Glorificado seja o nome dele. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Evangelho de algodão doce, de facilidades, ele não é o Evangelho de Cristo. Nós passamos por aflições. Cristo nos livra? Claro que sim. Vemos diversos cenários assim na Bíblia Sagrada. Mas e se ele não quiser nos livrar? Você continua servindo a Deus? Solidez, equilíbrio e firmeza, esta em Cristo, no Evangelho dele, que implica na unidade com os irmãos. Implica ou não implica? Unidade com os irmãos. Parte C do verso ainda, estou no 27. Estais firmes, espalhado. Fica um lá, um na outra ponta. É assim que está escrito aí? Vai cada um para um lado. Cada um pensa do jeito que quiser. Um só espírito com letra minúscula aí, tá certo? Espírito pessoal.
como uma só alma. O que ele está falando? O mesmo propósito. O propósito é um só. É o de glorificar a Deus, de avançar o seu reino, de nos rendermos perante os seus pés. É este o propósito. Paulo orienta os irmãos quanto à unidade, dizendo que eles deveriam não apenas tê-la no interior, mas também que planejasse que isso acontecesse de forma exterior. Em unidade. Eles tinham tudo em comum. Vocês lembram de Atos? Tudo em comum. Até um bolinho que a gente come ali depois, tudo em comum. Até isso. Solidez, equilíbrio e firmeza esta em Cristo, no evangelho dele, irmãos, que implica em viver e defender a sã doutrina. Sim ou não? Qual é a sã doutrina? Está aqui, ó. Palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. A nossa única regra de fé e prática está na parte D do verso, ainda no 27. Olha, vocês têm que ficar em um só espírito, uma só alma. Paulo está dando encorajamento para eles. Que mais, Paulo? Lutando juntos. Pelo quê? Pela fé evangélica. Pela fé evangélica. Juntos. Aqueles irmãos precisavam entender que o que eles receberam de Cristo, a missão que eles receberam de Cristo, todos deveriam lutar juntos pela sã doutrina, combatendo o falso ensino, segundo está dizendo aqui, defendam a fé evangélica, viu? Tinha muitos judaizantes ali. Tinha muita gente ensinando aquilo que não era de Deus. Tinha muita gente falando que salvação era por obras. Paulo está falando, não. Ele já tinha dito isso. Repete em Filipos, repete em Colossos, Tessalônica. Especialmente o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8. Pela graça sois, isso não vem de nós. Mediante a fé, isso não vem de nós. Não de obras, para que ninguém se glorie. É graça, irmãos. Defendam a fé evangélica, juntos. Era isso que Paulo estava dizendo. Veja, meus irmãos, isso aqui indica uma luta para combater o falso ensino. Mas quase não tem falso ensino por aí, né? Só tinha na época de Filipos, não é verdade? É claro que eu estou sendo irônico. Está cheio de gente disseminando coisas que a Bíblia nunca disse. Aonde a Bíblia não fala, irmãos, põe um tampão no ouvido. Aonde a Bíblia não fala, seja surdo. Tenha audição espiritual para onde a Bíblia fala. É isso que Paulo estava dizendo, defendam juntos a fé evangélica. Lutem para combater o falso ensino, não é? Toda a comunidade cristã deve caminhar assim. Nós devemos ter coragem de falar para as pessoas a verdade das Escrituras. Ah, mas vai confrontar. É com amor, é claro. Eu não estou falando para ser grosso e turrão. É com amor. Ah, mas isso vai confrontar. Você prefere agradar a Deus ou a homens? Você prefere falar da verdade que salva, ou vou deixar o curso do mundo e a pessoa vai caminhando a passos largos ao inferno? Você não está ferindo, não. A palavra de Deus tem que confrontar mesmo. O estado do homem é um estado de perdição. Precisamos pregar a palavra, combater os falsos mestres, os falsos ensinos, os falsos profetas, pregar a genuína palavra, doa quem doer, quer quem quiser. Sim ou não? É a palavra de Deus, não é nossa. É de Deus a palavra. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, nós recebemos do nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus, com tristeza ou com felicidade? Lembram ainda? Com felicidade, olha só que bênção, vitória sobre os inimigos da cruz. Quando nós vivemos o Evangelho de fato de Cristo, com muita alegria, o Senhor nos dá a vitória sobre os inimigos da cruz. Verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Em nada estejais intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso da parte de quem? Do governo federal. É assim? Do governo estadual. De Deus, irmãos. O que é para eles prova evidente de perdição, para nós é de salvação. Não fiquem intimidados com os adversários, não. Quando nós vivemos o Evangelho de Cristo Jesus, e claro que eu estou falando adversário da cruz de Cristo, do Evangelho de Cristo. É a isso que eu estou me referindo, é isso que o texto está falando. Sabe? Tantas mazelas que temos visto por aí afora, não se intimide.
Não faça o politicamente correto, não. Nós pregamos a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Vitória esta que Jesus nos dá, irmão, impulsionando a termos coragem perante esses inimigos da cruz. E são muitos, não são poucos não. Mas a Bíblia fala para nós que maior é o que está conosco. Sim ou não? Do que o que estão com ele ou no mundo, depende da versão. Maior é o que está conosco. Não dá nem para começar. Maior é o que está conosco. Embora soframos perseguições, embora soframos essas circunstâncias todas, embora, como eu li aqui no Salmo 139, olha, Senhor, eles estão falando insidiosamente contra ti. Embora isso, Deus está no controle de todas as coisas. O cetro está nas mãos dele. Os fundamentos se transtornam, mas Deus está no seu trono de glória. Nada poderá tirar ele de lá. Veja, irmãos, Paulo por diversas vezes apresenta cenários que haviam inimigos externos, que eram os religiosos, judaizantes, ali naquele momento para Filipos, judeus e outros inimigos internos que falavam que era cristão, mas não eram. Está certo? Inimigos externos, inimigos internos. Em Filipos haviam falsos mestres que pervertiam o evangelho. Ah, não, é o evangelho e mais alguma coisa. Não, é o evangelho. Pervertiam o evangelho, retirando Cristo do centro, retirando a cruz de Cristo do centro, apenas se preocupando com coisas terrenas. Está lá em Filipenses capítulo 3, se quiser marcar depois, Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19, está lá. Se preocupando apenas com as coisas terrenas, pervertendo o evangelho de Cristo. Cristo nos convida para não nos intimidarmos a pregar a verdade, irmãos. O verso 28 é categórico. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Não se intimide, irmãos, com aqueles que tentam fazer você deixar de pregar a verdade. Fale da Escritura, fale da realidade do inferno, fale da necessidade de arrependimento, fale da salvação, fale de Cristo. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. E mesmo na perseguição, Ele tem nos sustentado. Se você está intimidado e sem coragem, pode ser que alguém esteja aqui assim. Está intimidado, sem coragem de apresentar estas e outras questões ao pecador que necessita de Deus, faça uma autoanálise da sua fé. Faça uma autoanálise da sua fé. Aprenda com a igreja de Filipos. Mas, meus irmãos, Paulo instruindo em certa feita, aconselhando, preconizando, não é? Dando recomendações a um jovem chamado Timóteo, conhece esse? A um jovem chamado Timóteo, ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, de 2 a 5. Timóteo, é como se ele falasse assim, imagina assim. Claro que ele enviou uma carta, né? Estou falando metaforicamente. Deixa eu falar uma coisinha aqui no seu ouvido. Uma coisa para você, Timóteo. Paulo amava Timóteo, vocês sabem disso, né? Vem cá, Timóteo, uma coisa, filho na fé, né? Ele chama. Timóteo, vão chegar tempos trabalhosos aí. Vai ter homem assim, assado, avarento, jactoso e tal. Uma lista que ele elenca até aí, tantas outras como estas. Tempos trabalhosos. Mas, Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você. Não fica acovardado, não. 2 Timóteo 4, 2 a 5, está ali, ó. Aliás, esse aqui é o 3, né? A partir do 2, coloca no 2 lá. Olha lá. Timóteo, vem cá. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Em outras versões, insta em tempo ou fora de tempo. Prega a palavra. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que chegou esse tempo? Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, do coração, claro, enganoso, pecaminoso, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, contos da carochinha, eu poderia dizer aqui. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. Faz o quê, Timóteo? Suporta as aflições. Você vai passar por aflição. Suporta as aflições. Faz um trabalho de um evangelista.
cumpre cabalmente o teu ministério. Nós não fomos chamados para sermos acovardados. Nós não temos espírito de covardia. Pregar a palavra. Tal conselho, tal instrução, tal recomendação serve para cada um de nós. Nesse tempo presente, nós precisamos colocar aqui em prática este e tantos outros preciosos conselhos que a palavra de Deus nos dá. Vitória é essa, irmãos, que Jesus nos dá que categoricamente diferencia os que servem o Senhor e os que rejeitam o Senhor. Tem isso também. Olha lá, parte B do verso 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, os que não servem ao Senhor, é para vós outros, os que servem o Senhor, prova de salvação. Isso da parte de quem? De Deus. A vitória que Deus concede em Cristo Jesus, irmãos, sobre os inimigos da cruz, demonstra uma distinção crucial e revela aonde é que nós viveremos a eternidade. O que para eles é prova de perdição, para nós é de salvação. O que é a palavra de salvação para nós? Palavra de vida eterna para nós. Fonte inesgotável. Hino 456 da harpa. Fonte transbordante. É isso que é para nós, irmãos. É ou não é? O texto apresenta duas verdades reais e necessárias. Duas. Ainda aqui. A primeira. Existe perdição eterna para os que rejeitam Jesus. Sim ou não? Existe. Não foi cancelado isso não, como alguns estão pregando por aí. Não vai ter nem inferno mais. Afinal, Deus é tão amoroso que vai estar todo mundo no céu. Alguns até dizem, até Satanás vai estar lá de mão dada. O nome disso é universalismo, tá certo? É uma heresia. Tem uma turma pregando isso daí. Amaciando egos, tá certo? A realidade do inferno é algo que nós devemos nos preocupar. Veja, meus irmãos, falar que não existe a realidade do inferno é colocar uma falha no caráter moral de Cristo. É falar que Cristo é mentiroso. Foi Ele o que mais falou acerca do inferno. O que mais falou acerca do inferno foi o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Lá é onde o bicho não morre. Ele estava fazendo uma analogia com o Vale de Inom, não é? O fogo não se extingue. Cuidado. Se tem alguma coisa que te faz pecar para dar passos largos a lá, arranca fora. E não é literal, claro, arranca o braço fora, arranca o olho fora. Qualquer coisa que te prenda, some com isso, irmãos. É um telefone celular, quebra ele. Você não consegue vencer o pecado? Percebe a ótica que está sendo falado? Existe a realidade daqueles que rejeitam Jesus, é o inferno. Ou seja, Deus não é apenas amor, Ele também é justiça. Tem pessoas que acham que Ele é só amor, ou 90% amor, 10% de justiça. Isso a Bíblia não ensina para nós. A Bíblia ensina que os atributos dele trabalham em equidade. Tá certo? Não é assim, é assim. Ele é justiça. É certo que Ele é longânimo, e graças a Deus por isso. Mas Ele é justiça. Aquela figura do diabo furando as pessoas, não tem as figuras caricatas aí? Furando as pessoas com um tridente lá no inferno final, lago de fogo, é isso que eu estou dizendo. Meus irmãos, isso é um mito. O juízo de Deus estará sobre ele, diabo, e tantos outros que rejeitaram a mensagem da cruz, o que é para eles prova evidente de perdição. Segunda verdade aqui ainda. Existe salvação eterna para aqueles que se voltam para Jesus. Sim ou não? Existe. Aos que serão salvos, que são salvos, eles se arrependem do pecado. Eles lutam contra o pecado. Eles não vivem uma vida de desobediência, em continuidade e, claro, conscientemente, né, pecando. Não. Eles creem em Jesus, confessam Jesus como seu único, exclusivo, eterno e suficiente Salvador, como seu Senhor, Salvador e Mestre, convictos que são pecadores, que somos, arrependem-se e largam o pecado. Eles não ficam com os pecados de estimação. Como eu já falei aqui brincando com vocês uma vez. Eles não colocam coleira no pecado. Eles não dão ração para o pecado. Eles lutam contra o pecado. E se um dia sucumbem pelo pecado por conta da natureza pecaminosa, eles gemem sobre o fardo do pecado. Eles não querem mais o pecado em seu ser. E isso acontecerá. Uma notícia boa para você. No dia que Cristo voltar e buscar a sua igreja,
nós não mais pecaremos. Teremos um corpo transformado e estaremos com Ele em glória eterna. Seja essa volta individual, e aí você aguarda apenas a ressurreição do corpo, se for individual, ou seja a volta coletiva, a maior promessa que nós aguardamos, buscando a sua igreja. Felizes são os que vivem o Evangelho. Felizes são. Terceiro e último. Quando vivemos o Evangelho de Cristo de fato, irmãos, nós temos a felicidade de compreendermos que somos alvos das preciosas dádivas que aproximam ainda mais a nossa esperança na promessa que eu acabo de dizer, de remissão e glorificação. Ainda mais. Verso 29 e 30, para a gente ir finalizando. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Eu achei que eu ouvi um glória a Deus. Padecer por Cristo? É isso mesmo que você está ouvindo. Porque foi concedida, isso é uma graça, viu? Você não está padecendo porque você fez, é você, não. É por Cristo, pelo seu mestre. De padecer por Cristo. E não somente de crer nele. Você crê, mas você vai sofrer aflição por conta de Cristo. Percebe? Nós não somos do mundo, deste. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Sim ou não? Aquele que se constitui amigo do mundo, naturalmente, inimigo de Deus. Não somente de crer, mas também de padecer por ele. Pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Irmãos, Cristo nos presenteou com a graça, com a fé salvadora, para nós crermos nele, sim ou não? Presenteou. Isso é uma dádiva, um presente. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Tá certo? A palavra de Deus nos informa que Deus foi quem concedeu a fé, não é? Porque vos foi concedida a graça, a fé é graça aqui nesse sentido, de padecerdes por Cristo. Quem nos concedeu essa graça de padecer por Cristo? Foi um benefício de uma obra social do governo? Foi o próprio Deus. Para nós é privilégio isso. Vocês estão sendo perseguidos, caluniados, apontados por Cristo? Aí, irmão, você tinha que estar dando risada aqui. Aí está certo. Quando nós não somos perseguidos, quando a gente faz uma amizadezinha com o mundo, quando a gente faz conchavos espúrios e cessa a perseguição, alguma coisa está errada. Você pode notar que alguma coisa está errada. O texto nos apresenta a verdade de que Deus é quem capacita o homem a crer nele, e algumas lições. A fé, meus irmãos, é um fruto da graça de Deus. A fé é uma entrega confiante a Cristo para a salvação. A fé, ela é operosa, isto é, gera boas obras de obediência, isto é, evidência salvífica. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. É isso que a palavra do Senhor nos diz. A fé é operosa. A fé sem obras é o quê? Viva? É morta. Nós somos salvos para as boas obras. Cristo nos presenteou com o fato de nós sofrermos por Ele. Cadê o glória a Deus? Deixa eu ver. Opa, agora sim. Cristo nos presenteou com esse fato de nós sofrermos por Ele. Paulo diz para nós que muitas igrejas, né? Claro, eu estou trazendo para o nosso cotidiano, não é o que Paulo fala ali, trazendo já para a aplicação do nosso cotidiano. Muitas igrejas não gostam de pregar que, em vez do sofrimento que nós enfrentamos, ele é dado por Deus. Você sabia que Deus também nos prova? Sim ou não? Deus também nos prova. Ah, ele prova porque ele quer apontar a gente, para ele prova porque ele quer pôr o pé no nosso pescoço. É para isso que Deus nos prova? De forma nenhuma. As pessoas têm o costume de dizer que tudo é o inimigo que se levantou, tudo é o diabo. Em vezes não. Em vezes é Deus nos provando. Tá certo? Às vezes até uma perseguição é uma permissão dele. Vocês estão lembrando de Atos 2? Atos 1. Vamos começar por aqui. Estão lembrados? Atos 1? Qual era a recomendação de Cristo? Falamos hoje na escola dominical. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, não é? De poder. Para quê? Para ser as minhas testemunhas. Aí é o anúncio do Evangelho. Propagar o Evangelho. Aonde? Só em Jerusalém. Vamos ficar aqui? Tá bom aqui. É assim? Vamos sentar aqui, vamos ficar parados. É desse jeito? Jerusalém. Vai mais um pouquinho.
Judéia. Acabou aí? Parou aqui? Samaria e até o Carrão. Confins da terra. Foi para isso que ele chamou os discípulos. Em Atos 2, eles cumpriram com isso. Eles não fizeram nada errado. Percebe? Estavam lá orando, estavam juntos, perseverando. Sim ou não? De repente, um som como de um vento impetuoso invade o local. Foram dadas a eles línguas repartidas como o que de fogo. Ali era a festa de Pentecostes, 14 nações no mínimo catalogadas estavam ali naquela festa. Um capadócio, um turco, um da Panfilha, um da Frígia, estavam lá. Listra, Icônio, estava lá. E de repente o Pedro, um pescador, semi-analfabeto, e não há nenhum problema com isso, Deus usa todas as pessoas que Ele quiser usar, começa a pregar. Com muita graça, com muita ousadia, revestido do poder do Espírito Santo. Sim ou não? E o que é que acontece? Nós estamos ouvindo na nossa língua materna? Ouvindo na nossa língua materna? É claro que a festa de Pentecostes acabaria. É claro que eles retornariam para suas nações. É claro, isso aconteceu. Além desse testemunho de eles terem ouvido isso e levado às suas nações, além disso, o Espírito Santo, como eu disse hoje lá na escola dominical, numa tacada só. 2 coelhos numa cajadada só. Já viu esse ditado? Revestiu eles de poder e fez com que eles fossem testemunhas. Bom, até aí tudo bem. Mas aí de repente, surgiu uma perseguição. Atos 8, avançando um pouco. Lembram? Atos 8 surgiu uma perseguição. Oh, olha aí o inimigo se levantando. Foi assim? Surgiu uma perseguição, irmãos. Foi perseguição aquilo. Qual era o propósito de Deus? Ficar enclausurado dentro da igreja? O propósito de Deus era o evangelho ser espalhado, o nome dele ser anunciado, foi isso que ele disse. Quem viu aquela perseguição? O próprio Deus, irmãos. Estavam acomodados. O primeiro que sai de lá, Filipe, xará, né? Ele vai lá para Samaria, começa a pregar. Sinais, prodígios, pessoas se convertendo ao ponto de Pedro e João ter que ir lá conferir. Em Samaria? É isso mesmo que nós estamos ouvindo? Vamos lá ver. Era isso mesmo. Quem mandou a perseguição? Deus. Em vez ele nos prova. Isso é um dos cenários dos tantos bíblicos. Dos tantos. Em vez ele nos prova. Porque nos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crer nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Sobre a vida cristã, ou sobre a vida cristã, meus irmãos, passar por sofrimentos nessa vida é igual para todos os seres humanos. Sobre a vida cristã, os sofrimentos são frutos da graça de Deus para nos tornarmos mais fortes quando vem dele. Sim ou não? Não é para nós morrermos, não, é para nos tornar mais fortes. Sobre a vida cristã, irmãos, nós aprendemos aqui que não é uma colônia de férias. Vida cristã não é colônia de férias, mas é um combate. Sim ou não? É um combate, ou melhor, um bom combate. Que é isso que a Bíblia diz para nós, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7, se não me engano. É um bom combate. Quando você observa uma igreja dizendo assim, olha, presta bem atenção no que eu falo. Quando você vê uma propaganda, uma igreja dizendo assim, pare de sofrer. Já viram por aí? Tem alguma coisa errada. Pare de sofrer? Como assim? Saiba, irmãos, que ali está ensinando um falso evangelho. Cristão sofre sim, mas o sofrimento, ao invés de destruí-lo, torna-o mais forte, e Cristo é glorificado. Sim ou não? Como assim pare de sofrer? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 8 a 10. Em tudo nós somos atribulados. Está aqui, ó. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos. As coisas que a gente vê, às vezes,
perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, sim ou não? Somos, e muito. Porém não desamparados. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Porém não desamparados. Abatidos, e muitas vezes. Porém não destruídos. Estamos guardados no Senhor. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Queridos irmãos, nós devemos compreender que nós somos felizes ao vivermos o Evangelho de Cristo procedendo assim. Recebemos do nosso Senhor, Salvador e Mestre, lembremos, solidez, equilíbrio, firmeza, para caminharmos. Queridos irmãos, nós devemos compreender que nós somos felizes ao vivermos o Evangelho de Cristo, procedendo assim. Segundo, nós recebemos do nosso Senhor, Salvador e Mestre, vitória sobre os inimigos da cruz. Já está garantida essa vitória, irmãos. Terceiro, nós devemos compreender que nós somos felizes ao vivermos o Evangelho de fato como ele é. Os salvos são partícipes da preciosa dádiva da salvação em Cristo Jesus, aguardando nós a conclusão, é só isso que nós estamos aguardando, do processo de redenção e de glorificação eterna. É só isso que nós estamos aguardando. Você está esperando por isso ou não? Eu estou esperando por isso. Você está esperando por isso? Cristo voltar e buscar a sua igreja. Que Deus nos ajude nessa compreensão, irmãos, do que é felicidade. Que Deus nos ajude, mesmo com cenários calamitosos em que atravessamos, não é? Que Deus nos ajude, irmãos, como ajudou a igreja de Filipe, a nos alegrarmos, a sermos perseverantes. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a nós sermos, como louvamos aqui, firmes nas promessas de Jesus. Fiel é o que prometeu para cumprir. Meus irmãos, que essa palavra rasgue o nosso coração. Que essa palavra inunde o nosso ser. E que de fato nos faça sair daqui revigorados em Cristo e na sua palavra. Para caminharmos ainda mais uma milha. Tem mais coisa ainda para a gente fazer. Para a glória de Deus. Amém?